Uma garota humilde entrou no carro do CEO milionário, pensando que era um Uber, e acabou conquistando seu coração. Antes de começarmos a história, deixe um comentário nos contando de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Grace Stone estava vivendo um daqueles dias que pareciam uma pegadinha do destino. A chuva castigava as ruas da cidade. Seu guarda-chuva barato havia se rendido ao vento. E o celular, sua única salvação, piscou um alerta de bateria fraca antes de apagar de vez. Ela acabara de pedir um Uber para ir ao trabalho, mas agora, encharcada e em pânico, não tinha como rastreá-lo. Perfeito, resmungou enfiando o aparelho morto na bolsa. Era o dia da estreia do novo CEO na Stonebridge Corporation, e se ela não chegasse a tempo, seu emprego temporário iria por água abaixo antes mesmo de ela esquentar a cadeira. Ela estreitou os olhos contra a chuva, o coração batendo como um tambor em desfile. Um carro preto brilhante encostou no meio-fio, os faróis cortando a névoa cinzenta, igualzinho ao que ela vira no aplicativo antes do celular traí-la. O alívio a inundou. "Obrigada, universo!" exclamou abrindo a porta com força e se jogando dentro, o guarda-chuva molhado pingando nos bancos de couro impecáveis. Vai, tô atrasada. Primeiro dia do novo CEO, apresentação importante, e se eu não chegar logo, já era meu emprego. Pisa fundo." O homem no banco do motorista virou a cabeça devagar, como uma estátua ganhando vida. Vestia um terno impecável, os olhos cinzentos firmes e sem piscar, o rosto sério com um toque de irritação. Grace mal reparou. Estava ocupada demais despejando palavras. "Eu sei, o trânsito tá horrível, os sinais estão contra mim, mas por favor, segue reto e vira à direita depois daquele café com nome francês chique. Aliás, os croissants de lá? R$ 9. Comi um ontem e ainda tô quebrada e revoltada." Ele piscou. Uma vez, duas, as mãos tranquilas no volante. "Senhorita, eu acho que..." começou, mas Grace o interrompeu, agitando a mão. "Sem desculpas, eu tô um caos. Meu despertador não tocou, queimei a língua no café e olha só." Ela puxou a barra da calça, revelando uma meia com pinguins dançantes e outra com tacos mexicanos. "Meias diferentes, é assim que minha vida tá agora." O sinal abriu e ele acelerou suavemente, sem dizer nada. Grace desabou no banco, soltando um suspiro teatral. "Você é um santo calado, mas ainda assim." "Desculpa a bagunça do guarda-chuva. Meu celular morreu, então não confirmei seu nome. Mas você parou bem na hora que eu precisava. Isso é destino, né? Tipo filme, mas sem glamour e com meias molhadas." Os lábios dele se mexeram, quase um sorriso, mas ele manteve os olhos na estrada. "Você sempre fala tanto assim?" perguntou, a voz grave e controlada. Grace riu. "Só quando tô surtando. Você deve ouvir cada história dirigindo por aí. Já pensou em escrever? Contos do motorista silencioso. Ia vender horrores." O carro cheirava a couro novo e algo caro, como se o sucesso tivesse sido engarrafado e borrifado ali. "Isso aqui é chique demais para um Uber", disse ela, passando a mão no apoio de braço. "Me sinto importante, o que é bom porque aquele croissant ainda está me assombrando." Ele não respondeu, apenas a encarou pelo retrovisor, os olhos cinzentos cruzando os dela por um instante. "Entrada lateral, por favor", pediu ela quando o prédio imponente da Stonebridge surgiu à frente. Menos chance de alguém ver esse desastre. Ele estacionou com precisão e ela pulou fora, virando-se para dar um sorriso. 5 estrelas, juro. Assim que eu carregar o celular, valeu por me salvar." Ele assentiu, já desviando o olhar, e ela correu para dentro, as meias encharcadas fazendo barulhinhos nos sapatos. No prédio, Grace disparou para o elevador, o cabelo um halo de frizz, a blusa faltando um botão que ela só notou agora. As portas quase se fecharam na cara dela, mas um colega enfiou o braço na última hora. "Valeu!" ofegou, espremendo-se lá dentro. No andar dela misturou-se a multidão de funcionários agitados com o novo CEO. "Grace, você quase perdeu", cochichou sua amiga Rachel, cutucando-a. "Carona louca, manhã mais louca ainda", murmurou Grace, ajeitando o cabelo com dedos trêmulos. Um toque firme na porta calou o burburinho. O coordenador entrou todo nervoso. Sala de conferências agora. O novo CEO chegou. Grace seguiu o grupo, o pulso acelerado. A porta se abriu e entrou um homem.
alto, terno perfeito, olhos cinzentos que cortavam o ar. O arquivo dela escorregou das mãos, caindo com um baque. Thomas Miller, o novo CEO, varreu o ambiente com o olhar, parando nela com um leve sorriso de quem sabe de algo. "Bom dia", disse ele, a voz fria e autoritária. "Espero que minha chegada não tenha pego ninguém desprevenido, especialmente quem me confundiu com o motorista." O silêncio tomou conta. O rosto de Grace queimou enquanto todos a encaravam. Ela acabara de mandar o CEO pisar fundo, e ele não ia deixar isso passar. O silêncio na sala de conferências era tão denso que Grace podia jurar que ouviu o próprio coração tropeçar. Thomas Miller, o novo CEO, estava lá, impecável em seu terno italiano, os olhos cinzentos fixos nela como se fossem um holofote. "Motorista de Uber", ele dissera, e agora todos os colegas a encaravam, alguns com curiosidade, outros com risinhos mal disfarçados. Ela queria evaporar, virar fumaça e escapar pelo sistema de ventilação, mas seus pés estavam colados ao chão, e o arquivo caído parecia gritar sua culpa. Grace gaguejou, mas Thomas ergueu uma mão sutil, silenciando-a sem esforço. "Vejo rostos dedicados aqui", continuou ele, o tom firme, mas com um brilho de sarcasmo nos olhos, "e espero trabalhar com todos vocês para um mandato produtivo, especialmente aqueles que confiam cegamente em motoristas misteriosos, com carros de luxo." Um riso baixo ecoou no fundo da sala, e Grace sentiu o calor subir pelo pescoço até as orelhas. Ele sabia, claro que sabia. Ela o mandara pisar fundo, criticara o preço de um croissant e exibira meias ridículas como se fosse um desfile de moda tragicômico. E agora ele estava ali, usando isso contra ela na frente de todos. "Senhorita Stone, por exemplo", ele prosseguiu, apontando para ela com um gesto quase teatral, "já mostrou iniciativa e criatividade logística, qualidades valiosas." O sorriso dele era pequeno, mas afiado como uma lâmina. Grace forçou um sorriso torto, o tipo que diz, "Estou viva, mas por pouco." Sua mente gritava, "Você chamou o CEO de motorista, falou das meias, ele vai te demitir na frente de todo mundo." Mas Thomas desviou o olhar e seguiu com a apresentação. Metas, planos estratégicos, reestruturação, como se nada tivesse acontecido. Só que Grace sabia que algo tinha acontecido. Ele estava se divertindo com isso, e ela era o brinquedo novo dele. Quando a reunião acabou, ela tentou escapar pela lateral, misturando-se aos colegas que saíam em fila. Mas a voz dele a alcançou, calma e precisa. "Senhorita Stone." Era um chamado educado, mas com um tom que prometia mais do que dizia. Ela girou nos calcanhares devagar, como quem encara o inevitável. "Sim, senhor", respondeu, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Ele deu 2 passos na direção dela, os colegas ao redor fingindo não ouvir, mas claramente atentos como plateia de novela. "Espero que sua carona hoje tenha sido agradável", disse ele, o rosto sério, mas os olhos dançando com um brilho travesso. Grace engoliu em seco. "Muito agradável, senhor. Um dos melhores Ubers que já peguei." Era uma mentira descarada, mas ela torceu para soar confiante. Thomas arqueou uma sobrancelha. "Que bom. Alguns motoristas merecem mais que 5 estrelas. Talvez uma promoção." Ela soltou uma risada nervosa, sem saber se ele estava brincando ou planejando algo pior. "Não precisa, senhor. O motorista foi ótimo, mas acho que ele não quer subir de cargo." Ele inclinou a cabeça, claramente entretido. "Conversaremos depois, senhorita Stone. Tenho algumas ideias." E então, ele piscou, antes de se afastar. Grace cambaleou para fora da sala, o rosto em chamas. "Ele vai me demitir", murmurou para si mesma. "Ou pior, me promover só para me torturar devagar." De volta à sua mesa, Rachel apareceu como um detetive em missão, os olhos brilhando de curiosidade. "O que foi aquilo com o chefe? Vocês se conhecem?" "Não, quer dizer sim, mais ou menos." "É complicado", Grace respondeu, afundando na cadeira. Rachel cruzou os braços. "Ele te olhou como se já te conhecesse. Tipo cena de filme com música dramática ao fundo." Grace hesitou, depois se inclinou e cochichou. "Eu entrei no carro dele achando que era um Uber. Mandei ele me trazer para cá, dei direções, falei das minhas meias e do croissant de R$9. Rachel tapou a boca segurando o riso. "Não acredito.
Você mandou o CEO te dirigir? Isso é lendário, quase poético. É um desastre esperando para acontecer, Grace retrucou baixinho. Se eu for demitida, você me dá carona para casa? Rachel sorriu. Se você for demitida, eu imprimo essa história e coloco num quadro. Mas pelo jeito que ele te olhou, acho que demissão não tá no plano. Grace escondeu o rosto nas mãos. Por um instante, bem no fundo, ela também achou que ele não ia deixá-la ir embora, mas isso não era o problema. O problema era que Thomas Miller parecia estar gostando demais daquilo, e ela tinha certeza de que ele não era do tipo que deixa uma piada passar em branco. Desde que saiu da reunião, Grace sentia os olhares cruzando o escritório. Alguns eram curiosos, outros divertidos, e havia os de pena, que só a deixavam mais paranoica. Sentada à mesa, ela abriu uma planilha em branco e encarou o cursor piscando por 10 minutos, fingindo concentração. Você tá bem? Perguntou Rachel, surgindo com um café na mão. Tô em negação, Grace respondeu. Tô me escondendo atrás de uma planilha falsa, tentando virar invisível. Se o Thomas Miller não me vir, talvez eu não seja demitida. Lógica infalível. Rachel segurou o riso. Mas ele já te viu, já falou com você, já te dirigiu para o trabalho. Acho que ele até sabe o nome da sua professora do primário. Grace gemeu, cobrindo o rosto. E eu chamei o carro dele de Uber com cheiro de CEO. Talvez ele tenha achado engraçado. Ele achou. Rachel confirmou. E isso é o que te assusta. Como se o destino quisesse provar o ponto, o telefone tocou. Grace congelou. Rachel atendeu antes que ela pudesse fugir. Departamento de projetos. Sim, claro. Ela tapou o fone e sussurrou. É ele. Quer falar com você agora. Tô morta, Grace murmurou. Você vai no meu enterro? Só se tiver salgadinho, Rachel respondeu, empurrando o telefone para ela. Com as mãos trêmulas, Grace atendeu. Alô? Senhorita Stone, pode vir ao meu escritório, por favor? A voz de Thomas era calma, firme e inconfundível. Sim, já vou, ela disse, tentando soar profissional, embora sua alma já tivesse pulado pela janela. Ela se levantou como um robô quebrado, ajeitou a blusa e caminhou pelo corredor, como quem marcha para o pelotão de fuzilamento. Um colega sussurrou um boa sorte, quase cerimonioso. Outro apenas a olhou com solidariedade. Ao chegar à porta do CEO, que estava entreaberta, ela respirou fundo e bateu 2 vezes. Entre, disse a voz dele. Grace entrou devagar. Thomas estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, olhando a chuva que ainda caía lá fora. Ele se virou, os mesmos olhos cinzentos, o mesmo ar enigmático, mas agora com um toque de diversão. Senhor Miller, o senhor me chamou? Perguntou ela, a voz hesitante. Ele assentiu. Sim, senhorita Stone. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, as mãos cruzadas no colo esperando o veredicto. Grace sentou-se na cadeira do escritório de Thomas Miller, as mãos apertadas no colo como se fossem a única coisa mantendo-a ancorada. O CEO estava à sua frente, agora sentado atrás da mesa, os olhos cinzentos a estudando, com uma calma que a deixava nervosa. A chuva tamborilava na janela, um som que parecia amplificar o silêncio entre eles. Ela esperava um sermão, uma demissão ou, no mínimo, uma bronca por ter transformado o carro dele numa aventura improvisada. Mas Thomas apenas a encarava, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. Primeiramente, ele começou, a voz firme, mas com um leve tom de ironia. Quero agradecer pelo transporte desta manhã. Grace arregalou os olhos, o pânico subindo como uma onda. Senhor, eu juro que não foi de propósito. Meu celular morreu, o carro parecia o do aplicativo. O senhor parou bem na hora. Eu achei que era meu Uber e... Ele ergueu uma sobrancelha, interrompendo-a sem dizer uma palavra. E você assumiu o comando como uma general em missão especial, completou ele, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Deu ordens, criticou croissants caros e elogiou meu carro pelo cheiro de riqueza, se não me engano. Grace mordeu o lábio, sentindo o rosto queimar. Eu estava desesperada. 3º dia de chuva, café derramado, meias diferentes. Não estava no meu melhor momento. E ainda assim, ele continuou, os olhos brilhando com algo que podia ser diversão ou perigo. Teve coragem de me dar instruções e comentar o preço da minha suposta concorrência. Ele fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Foi diferente. Grace engoliu em seco. Senhor Miller,
Se isso for um aviso ou uma demissão, eu entendo. Só peço que não coloque no meu currículo. Não quero ter que explicar isso numa entrevista futura. Thomas se recostou na cadeira, cruzando os braços. Por que você acha que vai ser demitida? Porque CEOs normalmente não têm senso de humor. Ela soltou sem pensar. E eu te tratei como meu motorista particular. Ele arqueou a sobrancelha outra vez, um gesto que já estava virando assinatura. E se eu te dissesse que gostei da sua honestidade? Eu diria que o senhor está me testando, respondeu Grace, a voz vacilante. Talvez eu esteja. Ele admitiu, um sorriso quase invisível curvando os lábios. Você é boa no que faz? Ela piscou, pega de surpresa. Eu acho que sim. Ainda estou aprendendo, mas tenho boa memória. Sou organizada, sei mexer nos sistemas e consigo ser discreta quando não estou entrando no carro errado. E tem senso de humor, ele acrescentou. Isso é raro por aqui. Grace arriscou um sorriso tímido. Então quer dizer que não estou demitida? Ainda não, disse ele levantando-se. Mas recomendo confirmar o nome do motorista antes de entrar em carros aleatórios. Lições aprendidas. Muitas, ela concordou aliviada. Ele virou-se para a janela, mas antes que ela se levantasse, acrescentou. E só para constar, aquele croissant realmente custa R$9. Também achei um absurdo. Grace riu surpresa. O senhor já foi lá? Uma vez. Ainda me arrependo. Ela se levantou devagar, o peso no peito diminuindo. Posso voltar ao trabalho? Pode, ele respondeu ainda de costas. E senhorita Stone? Ela parou na porta. Sim. Da próxima vez que pegar carona com um estranho, tranque a porta, especialmente se o estranho for o CEO da empresa. Ela deixou escapar uma risada nervosa e saiu, mantendo a compostura até estar longe o suficiente para sorrir de verdade. De volta à mesa, Rachel estava em modo espiã, inclinada como se fosse arrancar a história dela à força. E aí, tá viva, demitida, promovida? Ele te pediu em casamento? Viva, empregada e sem anel, Grace respondeu, pegando o café que Rachel trouxera. Ele disse que eu tenho senso de humor e que devo tomar cuidado com estranhos, principalmente se forem bilionários. Rachel arregalou os olhos. Ele disse isso? Com outras palavras, mas sim. Você sabe que virou o centro das atenções, né? Sei, mas tá tudo bem enquanto eu ainda tiver meu crachá. Rachel entregou um muffin em solidariedade. Come isso, você merece. Grace deu uma mordida pensando que talvez as coisas não fossem tão ruins assim. No dia seguinte, ela chegou 10 minutos mais cedo, checou o nome do motorista, a placa do carro e, por segurança, foi a pé. Ao entrar no prédio, cruzou com Thomas no corredor. Ele a cumprimentou com aquele mesmo sorriso sutil. Checou o Uber hoje? Perguntou. 2 vezes, ela respondeu. Estou orgulhoso. Ela seguiu andando, escondendo um sorriso. Rachel surgiu do nada. Algo tá mudando entre vocês dois. Para! Grace cortou. Não começa. Tô só dizendo. Esse filme tá se escrevendo sozinho. Grace revirou os olhos, mas lá no fundo, talvez estivesse começando a gostar dele. Na manhã seguinte, ela entrou no escritório com a disciplina de um soldado em missão secreta. Mal dormira, sonhara que dirigia uma carroça cheia de croissants de R$9 e acordara com uma certeza. Thomas Miller estava tramando algo. Bom dia, Rachel, disse, tensa demais para as 7 da manhã. Você tá parecendo alguém prestes a fazer prova para astronauta, Rachel respondeu, rindo por cima do café. Tô me preparando para o pior, Grace confessou. Thomas Miller me elogiou ontem. Isso nunca é só um elogio, é uma armadilha. Rachel gargalhou. Você tá exagerando. Talvez ele só, sei lá, goste de você. Grace franziu a testa. Ele? Um CEO? Ele não gosta de pessoas. Ele as classifica, avalia e reorganiza como arquivos num computador. Tá, mas reparou como ele sorriu quando falou do croissant? Sim, Grace admitiu. Como alguém que já decidiu meu destino. E esse destino é ser arrastada para algum plano maluco só porque falei demais num carro que nem era meu. Antes que Rachel pudesse retrucar, o telefone tocou. Ela atendeu. Sim, claro, ela tá aqui. Cobriu o fone e sussurrou. Escritório do CEO. Agora. Grace sentiu os joelhos fraquejarem. Viu tá acontecendo. Ela se levantou como quem marcha para o cadafalso. Leva seu café, Rachel sugeriu. Pode ser uma armadilha emocional e ele te oferecer café.
Thomas estava sentado à mesa quando ela entrou, relaxado, focado no tablet. Senhor Miller, o senhor me chamou? Sim, senhorita Stone, sente-se, por favor. Ela obedeceu, o coração na garganta, esperando o próximo golpe. Grace sentou-se na cadeira do escritório de Thomas Miller, ajeitando a saia com um nervosismo que não conseguia disfarçar. Ele estava calmo, os olhos fixos no tablet, como se o mundo lá fora não existisse. Preciso da sua ajuda com algo específico, disse ele, pousando o aparelho na mesa. A voz era firme, mas tinha um tom que deixava Grace desconfiada, como se cada palavra escondesse um teste. Ela respirou fundo, esperando mais uma tarefa impossível, disfarçada de oportunidade. Nós vamos receber investidores na sexta-feira, ele continuou. Quero alguém que passe pelo andar inteiro com a equipe de manutenção antes disso. Verifique as luzes, garanta que a máquina de café funcione, as impressoras, detalhes pequenos que ninguém nota até darem errado. Grace piscou. Claro, posso passar isso para a equipe de manutenção. Não, ele interrompeu, os olhos cinzentos travando nos dela. Quero que você supervise, pessoalmente. Eu? Ela quase engasgou na palavra. Mas, senhor, isso não é algo que a gerência... Exatamente por isso escolhi você. Ele cortou, inclinando-se para a frente. Preciso de olhos atentos. Você nota coisas fora do lugar, como quando entra no carro de um estranho, por exemplo. Grace estreitou os olhos. Isso é algum tipo de castigo disfarçado, né? Prefiro chamar de exercício de confiança. Ele respondeu, um sorriso mínimo nos lábios. Tá começando a parecer missão impossível. Ela retrucou. Espero que aceite. Ela suspirou. Tá bom, eu faço. Mas vou precisar de um mapa, uma lanterna e talvez um terapeuta depois. Excelente, ele disse, levantando-se. Comece pelo 10º andar. A equipe de manutenção está te esperando. Antes que ela saísse, ele acrescentou. E não esqueça de testar a máquina de café. Nada afasta investidores como um cappuccino morno. 3 horas depois, Grace estava no 10º andar, bloco de notas na mão ao lado de 2 técnicos de manutenção, uma fita adesiva e uma mancha de tinta branca na blusa. Isso tá virando um programa de reforma,